Habitando pelas largas faixas da Mata Atlântica e da Zona da Mata no interior do leste brasileiro, considerados hábeis caçadores e guerreiros bastante temíveis, os famosos aimorés, também conhecidos como botocudos, foram dos grupos indígenas mais notáveis da história do Brasil. Esses povos dificultaram muito a colonização portuguesa e foram bastante temidos durante o período colonial do Brasil. No vídeo de hoje, vamos conhecer a história desse importante povo. Entretanto, temos que voltar um pouco no tempo. Os aimorés, também conhecidos como botocudos, eram uma etnia indígena brasileira que habitava o sul da Bahia, o norte do Espírito Santo e Minas Gerais. O nome botocudos foi uma denominação genérica dada pelos portugueses a esses diferentes povos, que pertenciam ao tronco Macro-G, que não eram pertencentes ao grupo Tupi, e possuíam diversas filiações linguísticas. Esses indígenas utilizavam em seus lábios botoque, que eram discos de madeira. Os botoques eram geralmente feitos com a madeira leve da árvore conhecida como barriguda, e quando confeccionados e secados ao fogo, esses discos podiam chegar até 12 centímetros. Os aimorés eram nômades e se abrigavam em cabanas temporárias cobertas com folhas de palmeiras. Eles sobreviviam principalmente da caça, pesca e da agricultura. O escritor português Pero de Magalhães de Gândavo descreveu esses indígenas no seu livro contemporâneo de 1576, da seguinte maneira: chamam-se aimorés, a língua deles é diferente dos outros índios. Ninguém os entende, são eles tão altos e tão largos de corpo que quase parecem gigantes. São muito altos e não parecem com outros índios da terra. O termo aimoré é um termo tupi que designa uma espécie de macaco, porém o padre contemporâneo José de Anchieta afirmou que o termo surgiu da palavra guaimaré, o que significa indivíduo de nação diferente, aquele que é povo diferente. Os aimorés eram grandes corredores e guerreiros temíveis e foram responsáveis pelo fracasso das capitanias portuguesas de Ilhéus, Porto Seguro e Espírito Santo, e isso fez com que se tornassem vizinhos bem temidos. Antes mesmo do descobrimento do Brasil, eles haviam desalojado os tupiniquins de suas terras ao sul da Bahia. A casa dos aimorés, devido às constantes caminhadas dos membros da tribo, eram de rápida feitura. Em geral, eram feitas de palmeiras e os seus utensílios ficavam no chão da habitação. A família desses povos era poligâmica e o casamento resultava da vontade dos cônjuges e de seus pais, independente de cerimônia. As mulheres e os filhos trabalhavam arduamente e obedeciam ao marido e ao pai. Além da coleta e da pesca, a mulher era responsável pela construção das habitações e pelo transporte de itens, inclusive os filhos pequenos, que eram carregados nas costas ou pelas mãos. Do ponto de vista religioso, esses indígenas possuíam um ritual para afastar os mortos, os demônios pequenos ou grandes, com fogueiras acesas perto do túmulo, geralmente realizadas por parentes. Além disso, a lua também era venerada por eles. Em meados do século XVI, eles ficaram conhecidos como salteadores, principalmente por assaltar a roça dos colonos. Registros de expedições anteriores ao século XIX mostram que os portugueses não conseguiam atravessar as florestas onde viviam os índios botocudos de maneira tranquila, e ninguém saía ileso de confrontos com eles. Apesar de ser objeto de debate entre historiadores, os portugueses da época diziam que esses indígenas eram antropofágicos, ou seja, consumiam carne humana.
o que é citado no livro História da Província Santa Cruz, a que vulgarmente chamamos de Brasil, do historiador português Pero de Magalhães Gândavo. Por volta do século XVI, os primeiros portugueses, liderados pelo donatário Vasco Fernandes Coutinho, aportaram na capitania do Espírito Santo em 23 de maio de 1535. Junto com o donatário, vieram pescadores, mercadores, agricultores, degredados e militares. No entanto, ao chegarem na região, os aimorés, conhecidos por sua bravura, brutalidade e destreza, receberam os portugueses com uma saraivada de flechas, e só desistiram quando estes revidaram com canhões e armas de fogo. Ao se fixar nas terras capixabas, Vasco Fernandes de Coutinho fundou as vilas do Espírito Santo e de Nossa Senhora da Vitória, e logo desenvolveu a agricultura de cana-de-açúcar e montou engenhos para a produção de açúcar. Logo, os aimorés passaram a ser escravizados para trabalharem nos engenhos. E vendo os portugueses se instalando na região, eles passaram a enxergar a situação como um cenário inevitável de guerra. Poucos anos depois, praticamente sozinho, com a mesma nau que trouxe para o Brasil, Vasco Fernandes de Coutinho retornou para o Reino de Portugal, em busca de ajuda ou à procura de um sócio disposto a compartilhar do projeto de conquista do solo brasileiro. E ficando por quase 7 anos em Portugal, ao regressar no Brasil, ele encontrou a sua capitania totalmente devastada. Isso porque as diversas tribos da região se organizaram para atacar os habitantes das vilas portuguesas, devastando tudo que encontraram pelo caminho. Os poucos engenhos de açúcar implantados, com muita dificuldade e que já tinham propiciado as primeiras exportações para o Reino de Portugal, estavam totalmente destruídos. Observando o cenário caótico, Vasco Fernandes Coutinho tentou trazer os portugueses que haviam se dispersado para a capitania novamente, com o intuito de unirem forças com os homens que trouxe consigo de Portugal. Entretanto, eles ainda estavam em desvantagem numérica e solicitaram ajuda ao governador-geral do Brasil, Mendes Sá. Imediatamente, o governador-geral do Brasil, que recebeu a carta no mesmo momento em que Duarte da Costa lhe transmitiu o cargo, tomou providências imediatas e enviou seu filho Fernão de Sá e reforços até Espírito Santo. O capitão-mor da expedição, Fernão de Sá, logo deixou Salvador no comando da galé São Simão. Junto a ele estavam os capitães Diogo Morim e Paulo Dias Adorno. Seu primo Baltazar de Sá comandava a galé Conceição. Ao chegarem em Porto Seguro, eles se juntaram à expedição dos capitães Diogo Álvares, o Caramuru e Gaspar Barbosa. Ainda em Porto Seguro, Fernão de Sá recebeu a informação que a grande concentração de indígenas que combatiam Vasco Fernandes Coutinho estava na região da aldeia do Cricaré. Em vista disso, eles entraram pela barra do rio São Mateus com uma expedição com aproximadamente 200 homens e 6 embarcações, e velejaram rumo ao rio Cricaré, rio esse que nasce em Minas Gerais e deságua no Espírito Santo. Temendo um ataque surpresa dos índios, a expedição navegou cautelosamente por 4 dias rio acima, contra a forte corrente, tendo que ser impulsionada com a ajuda de remos. Logo, eles identificaram uma fortificação indígena próxima à confluência dos rios São Mateus e Mariricucu, local onde ocorreu a famosa Batalha do Cricaré. Ao colocarem as proas das embarcações em terra, a expedição foi pega de surpresa por um ataque feroz dos indígenas, que utilizavam seus arcos e flechas. Porém, ao ameaçar utilizar sua artilharia de bordo, os indígenas retrocederam e foram para o interior da fortaleza. Logo, os portugueses avançaram contra a fortificação indígena, utilizando golpes de machado e disparos de arma de fogo,
que logo revidaram com uma nuvem de flechas que eram lançadas pelas frestas da fortaleza e defendidas pelo uso dos escudos portugueses. Após romperem a barreira e avançarem contra a fortificação, os portugueses foram surpreendidos por dezenas de flechas indígenas, e acabou resultando em 2 mortes na sua expedição. Este fato acabou levando ao combate corpo a corpo, onde os portugueses munidos de espadas saíram vitoriosos. Enquanto isso, eles cuidaram para que as embarcações fossem manobradas para o meio do rio, para que essas não ficassem encalhadas com o advento da maré baixa. Após a primeira batalha, os aimorés recuaram e se reagruparam em uma segunda fortificação, que logo foi destruída pelos portugueses, iniciando assim um novo combate corpo a corpo. Porém, novamente em desvantagem, eles se retiraram para uma terceira fortificação. No entanto, os portugueses passaram a ter uma grande desvantagem quando uma parte da tropa se retirou em direção à praia. Logo, avançando demais na batalha, Fernão de Sá, acompanhado de outros 9 combatentes, quase obteve êxito em render a última fortaleza. Porém, não conseguiram devido à falta de pólvora e logo recuaram do conflito. Entretanto, percebendo que os portugueses retiravam-se do campo de batalha, os indígenas os perseguiam até as margens do rio. No entanto, os portugueses foram pegos de surpresa ao perceberem que as embarcações não estavam mais na beira do rio Cricaré. Em vista disso, Fernão de Sá acabou sendo morto, juntamente com Manuel Álvares e Diogo Álvares, ambos filhos de Diogo Álvares, o Caramuru, além de mais 3 soldados da expedição que acabaram sendo mortos. Os restantes conseguiram se salvar nadando pelo rio. Após essa tragédia, Mendes Sá, sabendo da morte do seu filho, ficou indignado e mandou uma nova esquadra comandada por seu sobrinho Baltazar de Sá, até a capitania do Espírito Santo. E nessa ocasião, muitos indígenas foram mortos, incluindo os aimorés. Após o ataque, a capitania permaneceu em um relativo período sem conflitos. Por volta do século XIX, a famosa Guerra aos Botocudos foi iniciada por aval do governo português, que pretendia expandir o território para a colonização. Essa guerra acabou resultando em grandes perdas de vidas entre os aimorés, e muitos foram mortos e deslocados para outras regiões. Essa campanha abriu caminho para a ocupação da região do Vale do Rio Doce pelos portugueses. Hoje em dia, existem muitos descendentes diretos da tribo dos aimorés, que se espalham por esse rico e diverso Brasil. Essa é a história dos aimorés, os famosos índios botocudos.